você falou em Operação Abafa, né? Na questão das denúncias de funcionário fantasma no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? A gente não pode esquecer, cara, também a Operação Abafa que foi utilizada na história do dinheiro vivo para comprar a loja de chocolate. Nossa, mas a loja de chocolate, eu notei essa semana, 1.512 depósitos em dinheiro vivo. 63 depósitos no valor de R$1.500, 63 depósitos no valor de R$2.000, 74 depósitos no valor de R$3.000. Tudo exato? Toda vez R$3.000? Que são, caralho mesmo. Tem tudo, eu cobri isso tudo em todos os detalhes. E depois isso tudo acaba. Acaba. Como se não... Como o Petrolão também. Nada, como o Petrolão. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas Exatamente. como o Petrolão acaba e o Toffoli anula uma decisão monocrática, que não foi a plenária até hoje. Ele anula o pagamento. A prorrogação da CPMI, perdão, a prorrogação da CPMI do INSS foi autorizada pelo André Mendonça, jogou para o plenário, julgada rapidinho, derrubaram a prorrogação, que atingiu o Lulinha, tinha uma interseção com o Banco Master, então atinge Toffoli e Moraes, atinge o centrão do Congresso, que é Davi Alcolumbre, a sua turma e tal. Foram julgar rapidinho a decisão monocrática. A do Toffoli, de anular a prova, de Odebrecht, da JF e tal, tá lá, anulou as provas e as multas do maior esquema transnacional de corrupção da história humana. E não foi julgado em plenário até hoje. Os caras confessaram o crime. Isso, confessaram. Os caras confessaram o crime. Marcelo Odebrecht, os caras das grandes construtoras confessaram o crime. Foram condenados. E aí fizeram um acordo, foram multados, eles deveriam devolver para o governo, devolver para a população brasileira bilhões de reais. O Toffoli foi lá e numa canetada cancelou tudo isso. É isso que nos preocupa, é isso que nos traz aqui para ficar falando, e é a nossa expectativa de um país melhor, um país onde essas coisas não aconteçam, cara. Sim. Porque é um escândalo atrás do outro. Um escândalo total. Já cansou, cara, desse monte de escândalo? Calma, a gente ainda tá... Enquanto vivermos no Brasil, teremos. E um dos problemas de dois polos com candidatos que têm esqueletos no armário é que as acusações de corrupção, elas de certa forma se neutralizam. É claro que alguém pode contar uma história melhor do que o outro, pode argumentar melhor do que o outro, pode apontar o escândalo maior do outro lado. E, obviamente, você tem uma visão mais consolidada pelo tempo que o PT passou no poder, pela quantidade dos escândalos, que os escândalos de corrupção deles são muito maiores. Mas o Flávio, ele também vai ter que responder em debate eleitoral, se os outros candidatos forem espertos, sobre questões específicas da história dos funcionários fantasmas. Porque uma coisa é você falar numa entrevista coletiva e tal, uma resposta genérica do media training. Outra coisa é você responder sobre fulano com nome e sobrenome que não estava lá. Eu li toda a denúncia contra o Flávio Bolsonaro, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que tinha um grupo de combate à corrupção chamado GAEC, como líder de uma organização criminosa que desviou R$6 milhões da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A Alerj, ele diz que não foi denunciado, é uma coisa bárbara, ele foi, tem a denúncia. O documento, o Fabrício Queiroz foi denunciado e os funcionários fantasmas do gabinete foram denunciados. Eles fizeram um mapeamento, pegaram os celulares dos funcionários fantasmas para mostrar que aquelas pessoas nunca estavam no gabinete. Algumas pessoas, para quem é do Rio de Janeiro conhece... Tem uma pausa ao vídeo para pedir seu like. Não custa nada para você, mas custou absolutamente tudo para mim. De volta ao vídeo. Moravam em Resende, que fica a horas do Rio, e trabalhavam lá em Resende, ou às vezes até numa cidade vizinha, para o outro lado. Então não tinha como estar na Alerj todos os dias. Então, assim, tudo aquilo passou por um escrutínio muito grande. Você tinha tabelas ali com o dinheiro que foi usado para pagar as mensalidades das escolares das filhas do Flávio, das duas. Tabela mês a mês da escola em que elas estudavam no Rio de Janeiro. Você tinha ali parte que estava sendo usada para financiamento de imóvel. Você tinha parte que estava sendo usada para plano de saúde do casal. Você tinha todo o detalhe, uma investigação minuciosa. Eu leio investigação há 20 anos, li todas as do Petrolão, muitas minuciosas e tal, e é preciso que esses candidatos respondam a elementos específicos. Os jornalistas precisam perguntar, os outros candidatos precisam perguntar, e obviamente quando você tem um escândalo do outro lado, o cara vai fugir da pergunta específica e vai apontar o escândalo, quem é você para falar de corrupção e tal. E ninguém tende a responder em detalhe. O Lula, ele nunca responde em detalhe sobre o Odebrecht e tal. Ele fala, mentira que inventaram da Lava Jato. Ou ele fala, foi o Sérgio Moro, foi o Deltan Dallagnol. Porque eu sempre digo, é muito mais fácil você criar antipatia por alguns indivíduos específicos, falando sobre os 3Gs, sobre o alinhamento político, que teve eventualmente até anos depois, etc., do que você refutar provas específicas. O Lula ele não entra
no detalhe. Imagina se o Lula vai espontaneamente falar, por exemplo, da reunião que ele teve com o Renato Duque, diretor de uma das áreas da Petrobras, no hangar de um aeroporto em São Paulo, depois que ele virou alvo de investigações, para saber se havia alguma coisa contra, e de acordo com o depoimento do Renato Duque, para que não houvesse. E tem a foto do encontro dos dois, né? O Lula foi num lugar que não era lugar... vamos dizer assim, com testemunhas, com a imprensa, no encontro da agenda oficial. Ele foi encontrar o sujeito investigado que estava num esquema de corrupção na Petrobras para saber, vem cá, né? Vai comprometer e tal. E o Renato Duque narra, aliás, o melhor depoimento do Petrolão é do Renato Duque, né? Que eu já citei aqui no programa, da origem do Petrolão, que ele tinha um esquema ali com 4 empresas e veio a ordem do petismo, de acordo com o relato dele, para que ampliasse, para cobrar propina de todas as outras, que era para pagar dívidas eleitorais do partido. Então, assim, o Brasil já teve várias oportunidades nas últimas eleições, e teria agora, de ir nesses pontos mais específicos. Só que quando você tem esqueleto armado dos dois lados, a tendência é o que aconteceu na Bahia. É o acordão para fazer uma disputa ideológica. Vamos falar de redução da maioridade penal, de aborto, drogas, não sei. Houve notícia, nos últimos dias, só para terminar, do acordo entre a ACM Neto, da União Brasil, e Jacques Wagner, do PT. Jacques Wagner candidato ao Senado novamente, a ACM Neto candidato ao governo do Estado, ele que foi prefeito de Salvador. Fizeram um acordão para não falar do Master na campanha. Cara, isso é suco de Brasil, porque os dois foram atingidos pelo escândalo Master. Os dois. A ACM é o cara que ele apareceu bem moreno na época da eleição. Lembra dessa? Que ele apareceu assim bem... Bronzeamento artificial. Bronzeamento artificial. Lembra dessa história aí? Caralho. E ele recebeu uma grana, e disse que foi porque prestou consultoria. Aliás, o que tem de gente que prestou consultoria pro Banco Master, hein? Incrível. Rapaz, no Brasil inteiro tem político que recebeu milhões por consultoria. Consultoria em marketing, consultoria em não sei o quê, consultoria jurídica, consultoria tributária. E tudo muito bem pago. A empresa da mulher do... Esposa do Moraes. Do Moraes foi fazer uma consultoria variada, inclusive para fazer o código de ética pro Banco Master, né? E milhões. Cheio de erro, né? Ela disse que revisou, aí tá cheio de erro lá. Acha maneiro como é que é? Tem a confissão. Você não deve impedir. É maravilhoso esse trecho. Eu vi isso daí. Tem lá. Você deve e você não deve, né? 2 coluninhas, assim, bem didáticas. Parece caderno escolar de criança ou aquelas colunas de jornal, nota 10 e nota 0. Tem você deve, aí você não deve. Aí você não deve. Você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Aí o você não deve, tem você não deve impedir notícias fraudulentas, inverídicas, não me lembro qual é o termo exato, mas é nesse sentido, e negociações fraudulentas. Então, assim, às vezes isso confunde as pessoas, mas quando você é pago com 130 milhões de reais para revisar, você não pode se confundir. Quando você tem 2 negativos, né? Você tem o não e o impedir. Aí você fala, peraí, o que isso está querendo dizer? Aí você tem que parar e pensar um pouquinho. Peraí, se você não deve impedir, significa que você deve deixar. Então, assim, o sentido da frase é você deve deixar fake news, você deve deixar, e você deve deixar ter fraude. Aí eu ironizei, né? Vou repetir aqui a ironia, né? Que o Daniel Vorcado pode falar, ó. Paguei aí caro para a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal para me dizer como é que era para se comportar, para estabelecer o código de ética da minha empresa. Ela revisou o negócio, deixou lá escrito que eu devia deixar fake news, que eu devia deixar fraude. Eu fiz a fraude e tal, qualquer coisa, a culpa não é minha. Tá no código de ética. Paguei caro por ele. Quer dizer, grotesco. Tem aqui as mensagens que os caras estão mandando pra gente, ó. Escuta essa daqui, ó. Isso daqui a gente tava falando um pouco tempo, faz um tempinho já, na verdade. Fala, rapaziada do Flow, beleza? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tá cansado já de tentar escolher um lado e tá na hora da gente escolher uma opção realmente decente. Eu não faço campanha pra ninguém, mas eu acho que a gente não tem que escolher entre o menos errado e alguém que realmente faça a diferença e mude o nosso futuro, porque não tem como a gente continuar desse jeito, não. Vocês acham que tem alguém que se encaixa nisso que ele tá falando, cara? E o que a gente tem de opções hoje? O único, assim, a opção que tem mais diferentinha é o quê? É o Renan, né? E mesmo assim, mas ele não tem o que precisa, né, pra disputar com esses caras, pra valer. O Renan Santos, do Missão. Né? Se eu não me engano, na última pesquisa ele tava com 4,5%. Como agora ele ficou meio sozinho ali, porque ainda não foi medida a candidatura. Assim, o Ronaldo Caiado estava aparecendo mal nas pesquisas, mas agora como candidato, mais consolidado, num partido grande, ainda não tem assim, um tempo suficiente para medir se vai ter algum tipo de arranque. Mas ele, nessas últimas pesquisas, o Renan Santos, nos últimos dias, estava aparecendo ali em terceiro, com quase 5%, alguma coisa em torno aí desse número. O que para um partido recém-criado é algo notável, significativo.
Assim, 5%, a gente está no final de março, né? Se você conseguir uma trajetória de crescimento, é você ter 6 na próxima, depois 7, aí começa a aparecer mais, aí dá um saltinho para 10, mas não é fácil crescer como uma alternativa em meio a 2 polos já consolidados e que já tiveram toda a máquina pública na mão. O que pesa contra a candidatura do Renan Santos é o fato de ele não ter sido prefeito, não ter sido governador, não ter tido a máquina pública na mão também. Tem uma parte que é da experiência, de gestão, e tem uma parte que é da propaganda, da máquina. Então você tem ali flancos para serem explorados pelos adversários, embora uma candidatura assim, de uma pessoa relativamente mais jovem, claro que ele não é um garoto, né? É uma pessoa ali, por volta dos 40 anos, mas tende a ser ignorada, né? Não vou entrar na discussão, é uma coisa dos candidatos que estão mais acima, do que vem de baixo não me atinge. Eles tentam não entrar na briga, não cair nas armadilhas que um candidato mais franco atirador tenta colocar. Mas às vezes, se o sujeito tem a oportunidade de aparecer num debate, começa a falar coisas que ninguém está falando, começa a gerar repercussão, vídeo na rede social, corte, meme, etc., você acaba tendo que responder. Cada vez que um desse responde para o Renan, é o momento que ele ganha maior projeção. É assim que o Pablo Marçal cresceu no primeiro turno em São Paulo, mas depois, com tanto escândalo nas costas e outras coisas que ele acabava fazendo, acabou tendo desgaste final, não foi para o segundo turno, né? Foram Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Então, é esse cenário, mas o Renan Santos, como eu disse aqui da última vez, dos candidatos que já estão em jogo, o único que critica os dois lados com incisividade. Isso é um fato, não é uma questão de opinião ou de análise. O Ronaldo Caiado ele não tem um histórico recente de criticar o bolsonarismo, de bater de frente, tanto que, como o Tramontina apontou, ele foi dar o primeiro discurso dele como candidato do PSD. Ele já tinha sido pré-candidato da União Brasil, mas tinha tretas ali internas do partido, foi pro PSD, agora é candidato pelo PSD. Primeiro discurso, o cara diz, a primeira coisa que eu vou fazer no governo é anistiar o Bolsonaro e os seus seguidores, né? Que era quem estava lá invadindo o prédio, depredando no 8 de janeiro de 2023. O sujeito fica muito alinhado, né? Quer dizer, o cara vai dar o primeiro discurso como candidato, vai dizer a primeira coisa que ele vai fazer no governo é uma bandeira de um outro candidato. Mesmo que as pessoas concordem com isso, se há de convir que isso não cria uma identidade própria. Você parece realmente ser uma escada, ser um aliado, ser alguém que vai ajudar a combater o outro lado. É legítimo, claro, mas não tem essa identidade. Então, o Renan Santos, ele com o MBL, com o Kim Kataguiri, com essas figuras que estão aí desde o movimento pelo impeachment da Dilma Rousseff, está tentando criar uma comunidade virtual, está conseguindo. Você tem uma adesão no público jovem grande. Eu acho importante que haja movimentos à direita que atinjam a juventude, que consigam ter aderência na juventude, porque a esquerda sempre foi buscar a juventude. E encanta com aquela promessa do mundo utópico, a promessa socialista. Isso que a gente vê nos Estados Unidos também, com o Bernie Sanders, com uma ala mais radical do Partido Democrata Americano. É importante que haja outras forças ali tentando capturar a juventude com uma linguagem mais jovem, mais zoeira, mais dinâmica. Esses vídeos editados na rede social, eles estão produzindo, estão conseguindo fazer. E o governo até se mostrou-se de certa forma preocupado com a repercussão dos vídeos do partido A Missão, do Renan, né? Um alcance desses vídeos e um alcance e a penetração junto a um eleitorado bem mais jovem, né? Que é mais reativo a esse tipo de manifestação e tudo mais. O Bolsonaro foi muito eficiente na eleição dele, usando as redes sociais, né? A esquerda não sabia como fazer, não soube como reagir a isso. Depois aprendeu um pouco, mas o MBL tem como um dos seus pilares, uma das suas manifestações mais fortes é utilizar a rede social voltado para atingir uma população que não é essa população de mais idade e tudo mais. Mas tu acha que essa estratégia dos caras que estão, dos dois primeiros colocados, Flávio e o Lula, que é uma estratégia antiga, já se usa essa estratégia há muito tempo, de fingir que o cara que tá ali incomodando não existe, não vai ficando cada vez mais difícil de sustentar isso? Especialmente com um candidato como o Renan, que vem da internet e, assim, como o Tramonto falou, a direita, de certa forma, sabe usar a internet melhor que a esquerda. Isso a gente excluindo o MBL e o Missão desse papo. Olhando assim, o Bolsonaro, o Nicolas, por exemplo, é muito melhor nas redes sociais que a Erika Hilton, por exemplo, né? Mas o Missão, o MBL, o Renan, eles vêm desse lugar. Então eles também eles são nativos dessa porra. Sim. Então
É um perigo enfrentá-los nesse campo, mas é importante também, senão é abandonar completamente. Se o cara pega o Haddad e coloca em São Paulo para disputar um estado importante como São Paulo, me parece que a internet tem que ser tratada como um estado importante também, veja. Tem muita gente que acompanha esse tipo de assunto pela internet. E o cara forma as opiniões dele por meio da internet. Abandonar esse campo pode não ser decisivo agora, mas tem grande chance de ser decisivo. O pessoal numa novela aqui. Vocês arrumarem aí. Nada como uma transmissão ao E vivo. uma novela religiosa. Pronto, Você não é um homem de fé. Por isso, sem que a gente pedisse, Sinais, aí, ó. sinais. Entrou aí uma imagem. Aproveitando para ilustrar isso que eu tô mas falando, eu vou aproveitar e dar play numa mensagem que é exatamente isso que eu tô falando. Matheus mandou uma Maravilha. mensagem pelo Pix. Renan. Não vai ser, mas vai sair na live? Então tá bom, vai lá. Eu pensei que era pra gente mensagem comentar a novela. A mensagem do Matheus dizendo: Renan tá em terceiro lugar. O que falta pra ele se consolidar? Olha, Primeiro, tudo isso que eu falei aqui faz sentido? Faz Faz, sentido. faz. Tem dois elementos aí a serem apontados. O primeiro é que é muito importante para catapultar uma candidatura alternativa ter a possibilidade de participar de um debate eleitoral que vai ser transmitido e que vai atrair a atenção de muita gente. Então tem muita gente aqui que está assistindo ao programa e tal, que são pessoas que se ligam, mesmo que seja semanalmente. É claro que tem outros que assistem programas diários, jornalísticos, etc. Mas o grosso da população brasileira não é ligada diariamente na política. Então, o evento, debate eleitoral entre candidatos próximos, num período próximo da eleição, é um evento que traz uma comoção nacional muito grande, em que pessoas aparecem ali e podem furar bolhas. Porque na rede social, e essa é outra parte da questão, existem bolhas. Então você fala, o Lula não pode ignorar o Renan. Assim, ele vai tentar fazer o quê? Conquistar o público jovem da internet sem bater boca com o Renan Santos na internet. Claro que tem alguns ativistas petistas que vão ali tentar minar o crescimento do MBL. Mas num debate, se tiver a oportunidade de ter o tete-a-tete de um candidato como o Renan, ele consegue furar uma bolha, que na rede social às vezes não consegue. Você está falando para o mesmo segmento. Você consegue às vezes crescer um pouquinho e tal, mas você não consegue entrar no segmento adversário. Você não consegue puxar alguém que tá naquela bolha, mas não é o fanático. É alguém que poderia sair daquela bolha se tivesse um argumento mais persuasivo. Então existe uma preocupação que já foi noticiada, como o Tramontina falou, dos estrategistas petistas com esse crescimento do Renan Santos na juventude, porque os petistas estão disputando voto a voto. Uma eleição polarizada, a projeção no segundo turno está dando empate técnico, às vezes até empate numérico. Então, assim, 1% de um segmento jovem da sociedade, de 16 a 24 anos, que é a fatia que o MBL tem força, é muito importante.